Saudações a todas e a todos. Nossa aula de hoje é sobre o governo Jânio Quadros. Final dos anos 50, melhor, início dos anos 60, conforme havia dito a vocês na última aula, a situação com que o Brasil vivia no final do governo Juscelino Kubitschek, constantes greves, inflação, dívida externa, o Estado arrochando os salários, a evasão de divisas muito grande. Embora isso tenha sido interessante para a classe alta, as classes médias altas, tecnocratas, engenheiros, para o capital estrangeiro, mas para a maioria da população, a vida se tornava extremamente cara, quadro social cada vez mais difícil. Se, por um lado, o Brasil se industrializava, por outro lado, a população não era beneficiada com essa industrialização, muito menos com produto dessa industrialização. Então, se ele não faz sucessão, não vai ganhar a presidência da República. Jânio Quadros. Quem é o Jânio Quadros? Vou compartilhar com vocês o PowerPoint para a gente já e tendo uma noção de quem é esse político, né? Jânio Quadros, o populismo personalista. O que quer dizer com isso? Jânio Quadros havia sido prefeito de vereador em São Paulo, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, com um discurso moralista, um populismo diferente daquele populismo do Getúlio, em que havia um controle sobre as massas populares, né? O Jânio Quadros se apresenta como um indivíduo que é extremamente honesto, moral, né, moralista, e que chamava o povo a governar com ele. Jânio Quadros, por exemplo, quando prefeito de São Paulo, chamava os representantes dos moradores de bairro, né, a tratar dos assuntos políticos. Ele se vestia, cabelo todo atrapalhado, todo despenteado, aquele paletó roto, né? A gravata desajeitada, para parecer que ele era um sujeito do povo, né? Tinha um linguajar todo estranho, cheio de trejeitos, que o identificavam muito bem. Uma coisa assim, meio de quê de louco, né? Então, com esse discurso de que ia tirar o Brasil da corrupção, que inundava o governo de Juscelino Kubitschek, ia moralizar o serviço público, etc., ele ganha a eleição e ganha com maioria absoluta. Ganhou por um partido muito pequeno, segundo o quadro eu falo para a gente, né? Um personalismo estrônico, isso quer dizer o quê? O sujeito assim, meio destrambelhado, né? Ele ganha a presidência com um estilo moralista e renovador, né? O sujeito que veio para salvar o Brasil, né? Mudar os rumos da política. Ganha pelo Partido Trabalhista Nacional, com o apoio da UDN. Carlos Lacerda, grande liderança da UDN. Naquela época, ele diz: a presidência da República passa pela porta da casa do senhor Jânio Quadros, né, o nosso apoio político. Então, ele traz um programa de governo, né, a chamada austeridade econômica e anti-inflacionária, significava o quê? Ele ia arrochar as despesas do Estado para combater a inflação, puxando salários, grandes salários, taxando as grandes fortunas,
Nesse sentido, propunha, por exemplo, uma lei que normatizasse, regulamentasse a remessa de lucros do capital estrangeiro, que, de fato, ele vai comprar uma briga muito grande com essas multinacionais, por aqui gozavam de plena liberdade de produção, pregava, ao mesmo tempo, uma política externa independente, ou seja, desalinhar ao capitalismo, não se alinhar nem ao capitalismo, nem ao socialismo, a exemplo do bloco da Conferência de Bandung, que nós vamos falar mais para frente, quando falarmos de descolonização, é o chamado bloco independente, não alinhado, liderado pela Índia. Então, ele prega uma política de independência, especialmente em relação aos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, quando ele ganha as eleições, ele faz uma aproximação com a União Soviética, aproximação diplomática com a União Soviética, uma aproximação comercial com a China, né? E chega, inclusive, a condecorar um dos líderes da Revolução Cubana, né? É o argentino Ernesto Guevara, Serna, o Che Guevara, e homenageia ele com a medalha, a honra da medalha do Cruzeiro do Sul, a maior honraria do Estado brasileiro, né? O que vai criar um atrito muito grande com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos aí em plena Guerra Fria, né? Com os problemas com Cuba e com a União Soviética. Nós também falaremos quando nós falamos de Guerra Fria. Então, o Jânio Quadros prega essa política independente. Então, veja só, austeridade econômica no sentido de enxugar a máquina do Estado, né? Uma política de combate à inflação, mas não fala, por exemplo, em ganhos salariais. Uma política externa independente, não alinhada ao capitalismo nem ao socialismo, mas ele começa a se aproximar, quando então presidente da República, do bloco socialista. E um combate austero à corrupção. Essa é a bandeira levantada pelo candidato, e ele ganha as eleições, né? Portanto, ele não tem uma maioria no Congresso, porque o Congresso, a maioria são dos partidos PSD e PTB. Ele governa com o apoio de um pequeno partido, um partido insignificante à época, esse Partido Trabalhista Nacional. A UDN tinha reservas a eles, parte da UDN apoiava o Jânio Quadros, parte não apoiava. Então, ele ganha as eleições e põe em prática essa política dele. Algumas medidas, inclusive. Então, ele vai comprar uma briga muito grande aí né, com o capital estrangeiro, com a burguesia nacionalista. Essa burguesia que já tinha uma tendência a se aliar sempre ao capital estrangeiro, ele começa a ter um atrito com essa burguesia, né? Aos trabalhadores, ele não dá uma resposta de melhoria de vida, né? Esse combate com a corrupção fica apenas papel, né? Na intenção. Essa política independente, ele cria uns atritos muito grandes com os Estados Unidos. Então, essa burguesia nacionalista vai começar a fazer oposição, e a própria UDN dizendo que o Jânio Quadros nos levava para o socialismo, né, para o comunismo. Sem beira e nem beira, né, para espanto de muitos, 7 meses depois de ganhar as eleições, de assumir como presidente, no dia 25 de agosto de 1960, o Jânio Quadros renuncia ao cargo de presidente da República. Muitos não entenderam a época. Posteriormente, você faz uma análise disso, significava que o Jânio Quadros ele tinha esse personalismo, né, moralista, renovador, estrônico. Estrônico quer dizer certa histeria, né? Ele, na realidade, ele tinha uma tendência autoritária. Ele queria que o povo, a partir da sua renúncia, o povo se levantasse e desse mais poderes a ele do que os poderes que o presidente possui. Esse quadro a gente mais ou menos tem visto aí atualmente no Brasil, né? O presidente totalmente estrônico também, né? E que
vive também levantando as massas, né? E tendências autoritárias, né? Há um apoio da população a um autoritarismo que não que a Constituição não permite, né? Na relação política republicana no Brasil. Então, o Jânio Quadros renuncia e vai assumir o seu vice-presidente, eleito pelo PTB. Já disse isso a vocês que a Constituição brasileira de 46 permitia a lei eleitoral que o candidato a presidente fosse de um partido, o candidato a vice de outro partido, né? Então, assim como ele ganha como presidente por um partido, como vice-presidente ganha o getulista, né, João Goulart, e tem inclusive mais votos do que ele para vice-presidente. Quem deverá assumir a presidência da República na renúncia do Jânio Quadros será o político gaúcho, né, getulista, João Goulart, que nós vamos falar numa próxima aula. Fico por aqui. Saudações a todas e a todos.